Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus falou de muitas maneiras a Israel através dos profetas. E sempre os profetas tinham a palavra de Deus para exortar, alertar o povo para se voltarem para o Senhor. Em geral, a palavra dos profetas nunca era ouvida, mas de alguns profetas Deus exigiu que escrevessem suas profecias, e isso ficou registrado na Bíblia. A Bíblia tem uma grande parte de livros chamados livros proféticos, os profetas maiores e menores. Isso significa que eles escreveram livros maiores e outros escreveram livros menores. São vários deles, muitos profetas na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas houve muitos mais que falaram. Por exemplo, Elias. Elias não escreveu nada, não há nada escrito na Bíblia da própria mão do profeta Elias, nem de Eliseu. E como eles, que dirigiam escolas de profetas, escola criada por Samuel em Ramá, escola de profetas, muitos profetas profetizavam de boca, inclusive o próprio Saul também profetizou. A maior parte do que era profetizado não foi escrito. Alguma coisa Deus quis que fosse escrita para nosso proveito, para compor a Bíblia. Muita coisa não foi escrita. Os profetas eram enviados por Deus e alertavam o povo para que se arrependesse, que se voltasse para Deus. E os profetas profetizavam que Deus é Deus e Israel, sendo o povo de Deus, tinha que obedecer a Deus. E se não obedecesse, Deus traria ira, condenação sobre eles. Isso é que os profetas tinham que trazer da parte de Deus, que o povo se voltasse para o projeto original de Deus, obedecendo a Deus, sendo um povo de Deus. Isso não aconteceu, o povo se desviava, se afastava de Deus cada vez mais, e aí chegou ao fim. O reino do norte em Samaria tinha acabado. Deus mandou os assírios, que devoraram, mataram a maior parte deles, destruíram as cidades todas e levaram uns poucos restantes como escravos e espalharam por vários países, e se acabou a memória daquele povo de Israel, reino do norte. Mas em Judá ainda havia alguma esperança, e Deus precisava que Judá preservasse a Bíblia e preservasse a linhagem santa da qual nasceria Jesus. E só por isso Deus preservou. Mas como eles foram atrás de Israel e se afastaram de Deus, o Senhor também os enviou para o cativeiro. Um dos últimos reis considerados bons foi o rei Josias. Ele quis se arrepender, ele quis se humilhar, demorou, ele não conseguiu, a resistência era grande, o povo andava na prática do pecado. Você pode verificar isso pelo livro de Jeremias, que foi contemporâneo, um profeta contemporâneo do rei Josias. O povo andava no pecado. A mensagem do profeta Jeremias todos os dias era de condenação àquele povo. Isto era o que Deus
enviava o profeta para dizer, mas o povo não queria. O rei, entretanto, quis buscar a Deus. E aqui em 2 Reis, no capítulo 23, nós encontramos essa questão de uma forma muito interessante. Quando o povo todo está no pecado, ainda que o rei se arrependa, ele não vai conseguir muita coisa. Diz o ditado que uma andorinha só não faz verão. Ou seja, uma pessoa só tem pouco efeito, pouca influência sobre o restante do povo. O povo todo estava degenerado, precisava haver um cativeiro para que eles sofressem e se voltassem para Deus e pudessem se arrepender. De certa forma, parcialmente, isso aconteceu. Um avivamento no cativeiro, com Ezequiel começando, Daniel, os amigos de Daniel, Esdras, Neemias, Esther. Isto foi uma espécie de avivamento que aconteceu no sofrimento do cativeiro. É bom a gente lembrar. Antes do cativeiro, porém, com o rei Josias, Deus estava dando a última oportunidade e o povo estava rejeitando aquela última oportunidade. Neste capítulo 23 de 2 Reis, há uma menção àquela profecia contra Jeroboão, lá mais de 200 anos atrás, que Deus tinha mandado. E aquela profecia se cumpriu somente com o Josias. Vários séculos depois, a profecia se cumpriu quando Josias foi lá profanar o altar daqueles bezerros de ouro, daquela idolatria. Deus nem sempre manda a gente destruir os altares dos outros. Aquilo foi uma exceção. Deus manda destruir o altar no nosso coração, na nossa casa, naquilo que está debaixo da nossa autoridade. Aí sim é obrigação nossa destruir todos os altares a ídolos. Mas nós não temos que destruir o altar do ídolo na casa dos outros. Mas o Josias fez isso também, porque a casa dos outros já tinha se acabado, era ruína Samaria. O Josias foi lá e profanou o altar que o Jeroboão tinha feito para aquele bezerro de ouro. E aí a Bíblia lembra que aquilo cumpriu a profecia do homem de Deus, que diz que nasceria um homem chamado Josias, que faria aquilo, e agora o Josias fez e cumpriu a profecia. A profecia se cumpre, como Deus diz que se cumpriria. A profecia dura, mesmo apesar da atitude de quebrantamento do Josias. Vamos nesse capítulo 23 de 2 Reis, a respeito de Josias, diz que ele foi muito correto, só que ele demorou, ele não conseguiu levar o povo a um arrependimento. Ele sozinho, digamos assim, se arrependeu. Ele aboliu os médiuns, feiticeiros, ídolos do lar, todas as abominações que se viam na terra de Judá e de Jerusalém, isso tudo para cumprir as palavras da lei que estavam escritas na Bíblia. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Interessante, foi uma conversão sincera, verdadeira, radical e total de um homem. Conversão radical e total de um homem, Josias, que era o rei. E o versículo 26 talvez seja o mais significativo. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, que ardia contra Judá por causa de todas as provocações que o povo tinha feito contra ele. Josias se arrependeu e ainda não adiantou. O que a gente pode fazer? Nada mais que isso, a gente se arrepender pelos outros, confessar o pecado dos outros. Pode ser que Deus se arrependa, pode ser que não. No caso do Brasil, que Deus tem falado comigo,
é que não adianta mais. O mal já está determinado. A calamidade vem sobre o Brasil. Sangue em solo brasileiro. A conflagração profetizada por Deus, que nós trouxemos há muitos anos atrás, vai se cumprir. O mal vem sobre o Brasil, independente de alguém agora se arrepender, mas é o que nós temos que fazer, não tem outro jeito, é a gente se arrepender, se humilhar, chorar, não vai mudar os desígnios de Deus. O Brasil vai passar por esse banho de sangue, mas nós não temos outra coisa a fazer. Vamos continuar no caminho do Josias e tentando salvar mais pessoas. O Brasil a gente não consegue salvar mais da ira de Deus iminente, próxima, mas nós podemos salvar pessoas. Então que Deus nos use para salvar pessoas, engrandecer o reino de Deus, mas o Brasil vai passar por tudo isso, é a profecia que tem que se cumprir. Vamos entender essa situação. Nós vamos nos arrepender, chorar e nos humilharmos diante de Deus. Não vamos mudar a situação do Brasil, mas nós vamos ver mais pessoas se despertando, um avivamento no meio do povo de Deus, pessoas sendo salvas. É isso que Deus está querendo. Entenda esta situação.